Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Laís, estou como coordenadora nacional do Parlamento no Brasil e hoje nós vamos votar algumas outras questões que faltaram na nossa última reunião. E é basicamente isso. Eu vou passar aqui a palavra para o meu colega Erivon. Quem mais quiser ligar a câmera e dar uma boa noite aqui, gente, liga a câmera e dá uma boa noite rapidão. Então tá. Bom, isso. Boa noite, já estou aqui ligado, então boa noite. Boa noite, gente. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Vocês fiquem à vontade para me interromper, tudo bem? Deixa eu pegar aqui. Eu estou com um Docs, que eu vou até compartilhar com vocês, até o link direto dele. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim, estamos. Boa. É basicamente um Docs resumindo qual que é a ideia dessa frente, né, desse eixo que a gente chama de educação, mas que a gente está optando por também chamar de formação. Para a galera que é do movimento estudantil, né, a gente até topou chamar de formação porque remete muito mais às frentes de formação que a gente tem nos movimentos sociais, nos movimentos estudantis. E educação, às vezes, dá um tom de que, às vezes, é um negócio para fora, um negócio de pensar projetos de educação, né? Mas não necessariamente. O objetivo, de forma bem resumida, é a gente pensar como que a gente equaliza o processo formativo dos participantes, dos delegados, né, que estão aqui no Parlamento Global, né? Até me apresentando, acho que é importante, o meu nome é Ergon, eu sou aqui do estado de São Paulo, eu sou do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, recebi aí o convite da Laís para tocar nacionalmente esse eixo de educação e formação, e estou super à disposição, tanto no WhatsApp, quem precisar chamar, trocar alguma ideia, mas principalmente lá no grupo, que vocês tiverem de contribuição, de sugestão, podem me adicionar nas redes sociais, estou por aí, e imagino que uma das principais contribuições que eu posso dar aqui nessa tarefa, né, é pensar um pouco desse processo formativo linkado com qual é o objetivo do parlamento na atuação concreta da sociedade. Porque o mais importante é a gente conseguir sair daqui com instrumentos, com insumos, que a gente consiga, de fato, ali fazer um projeto que a gente discutiu com os colegas do gabinete, com os delegados e tudo mais, virando realidade. A gente quer que vire um projeto de lei, a gente quer que vire uma dotação orçamentária, por exemplo. A gente quer que entre num planejamento municipal, estadual, quem sabe federal, né? E a gente quer mais do que tudo que isso daqui seja articulado de forma que o parlamento ele cresça ainda mais para muito além dessas articulações a nível de estado que a gente tem com as delegações, né? Então, para esse objetivo, a gente pensou em 4 eixos de formação. Um primeiro, que foi uma iniciativa da Laís, que é trabalhar a questão da democracia e direitos humanos. Isso porque é um dos fatores fundantes, né, principantes que a gente tem nesse movimento que a gente constrói no Brasil do parlamento com as frentes de atuação. Então, é pensar, por exemplo, atividades como um dos debates que já estava programado, né, Laís, de liberdade religiosa e direitos humanos, ou então pensar áreas temáticas específicas que tragam esse debate, né? A gente está aí em mais um aniversário de década do ECA, né? Então é importante a gente fazer esse tipo de debate. Então é trazer temas gerais do cotidiano, mas que a gente consiga ter um processo formativo mesmo, de democracia e direitos humanos, para que a gente consiga ver outras frentes, né? Então, aqui cabem temas, por exemplo, inclusive debate de juventude a nível setorial, debates que são intersetoriais, por exemplo, sobre o machismo, sobre a LGBTfobia, sobre o racismo, como que a gente consegue trabalhar esses temas de forma que todos nós nos empoderamos desse debate na construção dos projetos, até porque eles são estruturantes, né, nos debates que a gente for fazer. Então, o esforço dessa frente de democracia e direitos humanos é nessa linha. Até um spoiler aí que ela estava se movimentando, não sei se ela chegou a contar para vocês, de articular algumas embaixadas de outros países, principalmente a nível América Latina, né, Laís? Para a gente conseguir trazer essa percepção de direitos humanos, de democracia,
para fora até do Brasil, né? Então, trazer embaixadas parceiras aqui da região para conseguir entender a perspectiva de outros países e até a perspectiva comparada do nosso com os demais países. Então, é uma frente em que a gente pensa aí construir ao longo de um período de um ano, né? Todas essas frentes é um período de um ano, mas algumas atividades que a gente consiga trabalhar democracia e direitos humanos de forma integrada e estrutural no nosso processo formativo. A frente de políticas públicas, essa daqui é esse esforço, né, um pouco de novidade que a gente está tentando trazer, que é a gente pensar na prática quais são as questões essenciais, quais são os instrumentos essenciais para a gente se empoderar desse processo de pensar o Estado, de pensar a máquina pública. Porque não adianta, né? A gente vai lá, senta, debate, pensa um monte de coisa, a gente define um monte de meta, acha um monte de coisa bonita, a gente se propõe a acabar com a fome do mundo. Mas como que a gente executa isso? Como que a gente transforma isso em política pública? E como que, portanto, os delegados, né, representando os seus estados, utilizam disso para transformar em projetos de lei, para transformar em projetos orçamentários até, para fazer com que a gente consiga pensar um projeto comum para tentar articular em todos os estados, pensar em projetos específicos para que os estados criem campanhas a nível de suas regiões, né? Então, aqui, por exemplo, o que a gente quer fazer nessa frente são oficinas práticas. Vou dar um exemplo de uma oficina que a gente está até programado para fazer esse mês, já é uma coisa que eu quero trazer aqui de proposta e sinalização para vocês, uma oficina de como criar um projeto de lei. Então, como que é a estrutura de um projeto de lei? O que é a linha? O que é a ementa? O que é justificativa? Por que ela vai no fim? Como que é a estrutura prática de um projeto de lei? Como que é a tramitação desse projeto de lei? Como são as comissões? Quantos votos precisam? Como que é a nível estado? Como que é a nível federal? Então, na prática, essas oficinas para poder mostrar a questão do projeto de lei. Ou outras aqui que a gente pensou, né? Como que a gente faz a avaliação de uma política pública? Porque é essencial a gente avaliar uma política pública para a gente pensar se ela deve ter ou não continuidade, ou se a gente precisa rearranjá-la em algum aspecto, né? Então, esse daqui é basicamente para a gente empoderá-los e nos empoderarmos coletivamente também com insumos de como pensar uma política pública. Para a gente traduzir tudo isso que a gente está pensando da política para uma parte que também é técnica, mas não deixa de ser política também. Uma terceira frente que a gente está pensando em construir, a gente fala soft skills, né? A gente deu até um americanismo aqui no nome, porque ela é um pouco mais abstrata, mas ela vai ser útil também nesse nível de instrumentos. É a gente pensar, por exemplo, oficinas de gestão de projetos, é a gente pensar oficinas de comunicação assertiva, de trabalho em equipe, de liderança. Então, são oficinas mais pontuais, mas que a gente consiga, no meio desse processo todo que a gente está fazendo, aprender novas ferramentas. E aí eu falo aprender novas ferramentas, que tem muitas que a gente às vezes não conhece, desde um Trello da vida até como a gente consegue otimizar a organização em um Google Drive, por exemplo, ou quais são as ferramentas de gestão, né? É claro que nada disso daqui é um requisito. Todo mundo vai ter que usar o Trello, vai ter que deixar tudo anexado por ordem alfabética no Google Drive. Não é isso. A gente quer, na verdade, fazer esses espaços de formação de soft skills exatamente para que a gente consiga aprender novas ferramentas e aí cada delegado tem a sua autonomia de construção nos estados. Putz, eu vi na oficina um software muito da hora que dá para organizar todas as demandas. Putz, eu vi na oficina um método de trabalho em equipe que super vai dar certo no contexto do meu estado. Então, esse daqui é um primeiro esforço que a gente tem para conseguir dar novos instrumentos e equalizar bastante o que às vezes um delegado sabe, o outro não sabe e vice-versa, né? Então, a gente fazer esse intercâmbio de aprendizados. E uma quarta frente, que essa daqui eu já até sinalizo para vocês, que é a frente que metodologicamente a gente menos conseguiu definir, porque vai muito de uma decisão também do qual é o nosso fôlego, de qual é a nossa perna, de quais são as nossas ambições no quesito línguas estrangeiras, mas é basicamente a gente pensar a formação a nível de idiomas, né? Então, faz sentido, por exemplo, a gente fazer encontros de inglês, né, para a gente aprender questões específicas de inglês, ou de espanhol, por exemplo, já que a gente está na América Latina e não adianta a gente só aprender inglês, né? Faz sentido a gente convidar pessoas, né, representantes, enfim, lideranças de outros países para a gente até ter oficinas específicas com eles. Então, essa questão das línguas estrangeiras
ainda está um pouco nebuloso, mas porque é um processo de decisão da gente entender também o quanto a gente consegue ter de alcance coletivamente e saber o que a gente tem disposição e perna para aprender agora, ou o que a gente vai fazer oficinas mais pontuais, por exemplo. Aí vocês podem virar para mim e falar, nossa, você está querendo fazer muita coisa, né? Isso daqui não vai caber em um ano, né? Tudo isso daqui fica apertado, né? Mas, na verdade, o que a gente está querendo fazer é que está um modelo de cronograma, né? É pensar, no máximo, 2 atividades por mês, porque aí ficam atividades quinzenais, né? E digo mais, essas atividades, a gente quer fazer atividades pontuais, então não é um negócio assim, de horas e horas, é um negócio de 1 hora, de 2 horas no máximo, né? Considerando as perguntas, as dúvidas, ou uma atividade mais prática, todas com certificações, então a gente quer trazer organizações e entidades parceiras para construir essas atividades, para que todos nós tenhamos o certificado que conta para quem é universitário, vocês sabem muito bem, horas complementares na faculdade. Ou para quem não precisa de horas complementares, vai lá para o currículo, entendeu? Vai até para o currículo Lattes, enfim. Então, indiretamente é um ganho interessante para o nosso processo formativo também, né? E uma outra informação é que isso daqui não está nada fechado. Isso daqui é uma proposta, eu quero deixar isso daqui muito claro. Isso é uma proposta de processo formativo que nós, da Coordenação Nacional, queremos muito construir junto com vocês. Então, eu acho que seria muito interessante fazer uma oficina desse tipo em tal mês. Vamos encaixar, vamos desenhar, vamos ver se a gente tem perna, vamos organizar isso daqui acontecer. Ou não, eu acho que as oficinas podem ser exatamente essas, mas eu tenho uma pessoa que pode falar, por exemplo, sobre o direito à terra, nessa oficina que vocês estão pretendendo trazer o MST. Vamos incluir essa pessoa. Então, é pensar como que a gente constrói coletivamente esses espaços de formação para que eles sejam úteis, para que a gente equalize as nossas formações. Porque todo mundo tem um conhecimento aqui. Cada um em uma área diferente, muito provavelmente. Senão todo mundo ia saber exatamente as mesmas coisas e não saber exatamente as mesmas coisas, né? Então, é o esforço da gente construir um processo de formação que seja coletivo e que, sendo coletivo também não é solto, a gente passa por um método que é, portanto, a gente ter essas oficinas, a gente conseguir ir construindo essas oficinas. Então, e uma outra informação, a gente pretende que todas essas oficinas, né, não é só construir vocês trazerem convidados, a gente quer que cada uma dessas oficinas seja, inclusive, mediada pelos delegados, pelos participantes, né? Então, é construir mesmo, tá ali no dia, ajudar a mediar, enfim, a gente fazer com que esse processo formativo ele sirva para a gente como um aprendizado que sirva para além do parlamento. É algo que a gente pode levar para outros espaços e qualificar ainda mais a nossa militância, porque todo mundo que está aqui tem algum tipo de militância, seja no movimento estudantil, seja no movimento de juventude, não necessariamente estudantil, seja no movimento partidário, seja no movimento mais setorial e temático, por exemplo. Enfim, todo mundo aqui milita em alguma área, todo mundo aqui é envolvido com a política de alguma forma. Então, é da gente conseguir pensar o que é útil para a gente estudar coletivamente, sem peso, sem ser um negócio maçante, chato, com carga de leitura, por exemplo, pesada e tal, mas que a gente consiga coletivamente avançar. E aí, brevemente passando pela proposta de calendário, e aí eu também coloco à disposição para vocês olharem com mais atenção, aqui estão os 12 meses, né? Só o 12º que a gente não colocou nada ainda, como eu disse, é uma proposta inicial, mas esse mês de setembro, a gente teve aí um pouco, eu não vou dizer atraso, mas foram os arranjos, né, da gente fazer o processo de seleção e tudo mais, mas de qualquer forma, essa palestra de liberdade religiosa é algo que está aí no radar, né, Laís? É algo que tem o contexto todo, né? E a oficina de Canvas é algo que foi feito para o núcleo, que tem sido construído junto ao núcleo de comunicação, né? Mas já para outubro, a nossa expectativa é fazer um evento para a gente debater o direito da criança e do adolescente, que inclusive dando até um apontamento aqui particular, pessoal, né, uma opinião minha. Eu acho que cabe muito a gente entender a partir do direito da criança e do adolescente a questão da regulamentação do Estatuto da Juventude, que pode ser uma das pautas chaves para a gente conseguir reivindicar, tendo em vista que o artigo 39 do Estatuto da Juventude fala sobre o SINAJUVE, que é o Sistema Nacional de Juventude, e nós sabemos que até hoje não foi empenhado nenhum recurso do SINAJUVE, apesar de ter previsão orçamentária para tal.
Então, já tem uma pauta que pode parecer muito técnica, mas que na prática significa: tem dinheiro para a juventude, para investir nos estados, nos municípios, mas está trancado lá por mera burocracia. Então, um negócio que pode ser interessante para a gente puxar aqui. E também trazer uma oficina de como elaborar um projeto de lei. Para essa oficina específica, até já sentindo de vocês, já tinha conversado com a Laís, deixa eu até pegar a data exata aqui, só um segundo. Para essa oficina específica, a gente estava pensando em aproveitar uma oficina que vai acontecer na USP. Eu fui chamado para dar essa oficina na USP no dia 14/10, que é uma... Deixa eu ver a data, que dia da semana é 14? É uma quinta-feira, das 17 às 19 horas. E aí eu pensei assim, muito sinceramente, falando com vocês, pô, se eu já vou dar essa oficina lá, junto com uma colega da USP também, acho que dá para aproveitar, convidar o pessoal do parlamento, que aí a gente já consegue emitir uma certificação unificada que vem com o logo da USP, né? Então, pode ser um negócio interessante para os participantes também. Eu já queria deixar no radar de vocês, 14/10, que é uma quinta-feira, das 17 às 19, se é um dia, um horário que faz sentido para vocês, que já pode ser essa nossa primeira oficina de políticas públicas. Ah, é muito difícil, é dia de semana, é quinta-feira, mesmo sendo fim de expediente, é complexo, a gente pode pensar uma parte que seja só nossa, interna, tudo bem, sem problemas, assim, a gente consegue viabilizar isso com mais tranquilidade. E aí, para os próximos meses, e aí percebam, né? A gente quer fazer 2 por mês, então a gente está dando uma intercalada de qual frente a gente faz em cada mês, né? Aí, em novembro, a construção de direitos humanos a partir da rua. A Laís conhece um movimento muito interessante de Brasília que pode colaborar com esse debate. Tem uma professora também, que é da USP, inclusive, que a gente pensa em aproximar para esse debate. E para soft skills, a gente trazer aí uma palestra sobre gestão de projetos, eficiência, eficácia, efetividade. A princípio, eu pensei em trazer alguém do Rotary Club para essa palestra, mas já queria, se vocês souberem de alguma organização de juventude, de projetos que seja interessante para trazer para uma oficina nesse sentido, fiquem à vontade para já opinar. Em dezembro, a gente quer fazer só uma, né? Primeiro parte de dezembro, senão fica Natal fazendo oficina, me poupe, né, Ergon? Então, a gente quer fazer uma sobre comunicação assertiva, trabalho em equipe, em liderança, também um pouco nessa pegada de soft skills. E aí, janeiro, a gente só tem uma marcada, porque além de ser também começo de ano, né? Existe, eu não sei se esse spoiler eu posso dar, mas vou dar uma sinalizada. Existe uma expectativa aí, dependendo do contexto da pandemia, né, Laís? A Laís ou vai falar ou vai brigar comigo, mas acho que pode, né, Laís? Dependendo do contexto da pandemia, a gente talvez faça alguma atividade presencial em janeiro do ano que vem, mas com certeza depende do contexto da pandemia, né? Vai ter um fórum na região sul do país, enfim. Então a gente teria só uma atividade também para não juntar muita coisa, mas é imprevisível essa questão da pandemia. E aí, em fevereiro, a gente pensou em trazer alguém do MST para falar sobre o direito à terra, retomar as oficinas de políticas públicas, né, fazer 2 seguidas, fevereiro e março, uma sobre planejamento e orçamento público e outra sobre análise de indicadores e políticas públicas. Percebam a lógica dessas de políticas públicas, inclusive. A gente começa ensinando como fazer um projeto de lei, e aí, uma vez escrito esse projeto de lei, é entender como que a gente executa ele num planejamento público, na dotação orçamentária. E, portanto, como que a gente analisa indicadores e políticas públicas para realimentar esse processo, né? Então, é mais ou menos nessa lógica, assim, que a gente pensou. E aí, trazer também palestrantes de peso, né? Professores, enfim, das respectivas áreas. A gente pensou também em uma oficina de marketing pessoal e construção de imagem. Por quê? Porque muita gente, às vezes, acha que esse negócio de marketing pessoal, de ficar postando o que faz nas redes sociais, é querer ser aparecido. Mas não necessariamente, né? Tudo bem que tem gente que é aparecida mesmo, eu mesmo às vezes sou muito aparecida. Mas, falando sério, é importante a gente construir um método de marketing pessoal para que a gente consiga até divulgar as atividades que a gente faz. Porque uma vez que a gente é do parlamento aqui, é importante que a gente divulgue as atividades que a gente está construindo para que elas tenham visibilidade. E uma vez tendo visibilidade, a gente está promovendo o próprio parlamento. Então, é pensar uma oficina nesse tom, mais ou menos, né? E aí a gente pensou aqui, nesse finzinho de ciclo de um ano, né? Mais 3 oficinas de políticas públicas. Claro, aqui a gente pode encaixar mais, aqui a gente pode encaixar mais. Isso está muito longe, pode mudar tudo, inclusive, né? Mas é uma proposta. Mas essas 3, percebam, elas deixam de ser tão técnicas e passam a ser um pouco mais
explicitamente políticas, né? Porque conhecendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 da ONU, é uma abordagem para a gente aplicar essa técnica que a gente aprendeu aqui. A gente pegar uma palestra, perto da época das eleições, inclusive, né, sobre temas atuais da economia, trabalho e renda, é um esforço da gente aproximar um debate público disso que a gente aprendeu na técnica aqui. E a gente pegar ali na boca da eleição mesmo, forma do Estado, é a polêmica para a gente até abrir a brecha da compreensão do que seria uma reforma até política como um todo, enfim. Então, esses temas aqui, eles são mais provocativos mesmo, né? Para uma vez que a gente está empoderado dos instrumentos de construção de políticas públicas, pelo menos de forma mais inicial, né, nos moldes que a gente tem aqui à disposição, é a gente cair mais para a provocação, trazer debatedores, trazer palestrantes, enfim. Então, essa é a nossa proposta que a gente construiu, inicial, de formação e de educação, e reforço aqui, já concluindo, que a ideia é que a gente construa isso daqui coletivamente. Os convidados, nenhum está definido, só o desse mês que sou eu e mais essa colega da USP que a gente vai dar na USP, mas se vocês quiserem fazer fora também, a gente faz uma segunda aqui só para gente, tá tudo bem. Mas os demais, assim, são propostas de nomes para a gente trazer, pessoas que a gente tem relação, contato, etc., mas sintam-se à vontade, porque eu, inclusive, não só quero, como preciso de vocês para construir esse processo formativo de forma coletiva e de que faça sentido também, né? Porque a melhor forma da gente aprender é ensinando e construindo. Então, vamos construir junto e vamos ensinar nesses espaços aquilo que a gente sabe que o colega às vezes ainda não sabe, porque ele vai ensinar muita coisa para a gente também. Acho que é isso, Laís. Faltou alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou parar de compartilhar minha tela, deixa eu ver aqui. Foi. Agora que eu tô lendo aqui. Acho que está ótimo, João. Agora, sobre essa questão que você falou a respeito a respeito do Fórum Social Mundial pela Justiça e Democracia, né? É algo que eu queria conversar, na verdade, com todo mundo, no sentido de quem que gostaria de participar disso mais ativamente, né? Então, quem quiser participar disso mais ativamente, a gente pode os grupos de trabalho estão abertos, né? Os grupos de trabalho de Fórum Social Mundial pela Justiça e Democracia. E se a gente quiser realmente participar desse fórum, a gente precisa se colocar dentro desses grupos que são parte da organização. Nós estamos inscritos como organização dentro do fórum, né? Mas quem tiver interesse e quiser participar mais ativamente, é ótimo. Quanto mais gente, melhor, porque assim a gente consegue colocar a nossa pauta e consegue se colocar dentro da organização, assim, eu quero dizer que colocar o nosso evento lá, né? Porque até agora eu ainda não consegui fazer isso, eu consegui inscrever a gente e consegui entrar em um grupo organizacional, né? Mas seria bom se a gente tivesse, digamos, uma pessoa para cada um deles. Essa era uma das coisas que eu queria trazer para vocês também. Mas aí vamos ouvir a Thaís, gente, aí depois vocês podem trazer todas as dúvidas, porque a gente está ficando meio tarde e a Thaís ainda não falou. Eu queria saber se não rola a gente ouvir dúvidas, questões, quem quiser participar disso. Eu também tenho algumas outras pautas que eu queria trazer para vocês, mas eu acho que a gente precisa primeiro deixar a Thaís falar para fazer a apresentação dela. O que vocês acham? Beleza? Legal. Valeu, gente. Thaís, fique à vontade aí. Beleza, eu vou compartilhar aqui a tela, gente. Boa noite para todo mundo. Peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Podem me falar, por favor. Tá carregando, foi? Foi? Tá, então, gente, eu vou falar um pouquinho da coordenação, né, de comunicação. Acho importante ressaltar também que eu estou à disposição, assim como o nosso colega que acabou de apresentar, está disponível aí para quem quiser me chamar no WhatsApp, ter alguma dúvida de coordenação, alguma coisa, estou sempre à disposição aí. Vamos começar.
Bom, então no que consiste, né, a nossa coordenação de comunicação? Basicamente funciona como uma tutoria, né, para os executivos de comunicação que estão nos estados. Então, assim, a gente recebe ajuda, né, em demandas desses executivos, e é basicamente nisso que consiste, trazendo toda essa parte de comunicação do parlamento, né, divulgando nas redes sociais, fazendo um trabalho mesmo de espalhar o que a gente faz aqui dentro. Bom, o que a gente faz, né, mais palpavelmente, tangenciar esse assunto? A gente faz a criação e gerenciamento das mídias sociais do projeto. No Instagram a gente coloca alguns cards, coloca alguns posts sobre as reuniões, né? A gente vai disponibilizar até as reuniões no YouTube. E a gente precisa fazer esse trabalho de divulgação no Instagram também. No YouTube a gente faz um trabalho de audiovisual, né? Em que tem poucas edições de vídeo e trabalho mesmo de postar, né? Gerenciar essas redes. Também de redigir e traduzir textos, porque a gente trabalha juntamente com os tradutores, né? Que às vezes a gente precisa fazer cartas para os delegados e todo esse trabalho de divulgação mesmo, e precisa de tradução justamente para esse parlamento global, né? Para que todo mundo consiga ver, geralmente em inglês e francês. E também produzir material gráfico com a identidade visual planejada, que no caso a gente ainda está planejando, né? A gente vai até ver aqui na agenda que isso está sendo feito. Primeiramente, só um rascunho, né? Que a identidade visual é para ficar pronta um pouco mais lá para frente. E eu queria falar um pouco da agenda, um pouco do que a gente tem planejado. Não planejamos tudo ainda faltam alguns meses, mas de início já para setembro teve a criação do Instagram e o rascunho, né, da identidade visual que está sendo feito, a oficina de Canvas que o nosso colega que acabou de apresentar disse, e eu gostaria também de fazer um convite para, até estava conversando com a Laís, para a oficina de desenho digital, né, que eu tenho experiência com ilustração e gostaria de passar para vocês, se vocês tivessem algum interesse, né, é algo que eu gostaria de fazer. E o lançamento do YouTube, né, para a primeira formação em direitos humanos. Agora, já falando um pouquinho de outubro, vai ter o lançamento do release para as mídias e os cards de apresentação dos delegados nacionais, né? E isso com o trabalho também dos tradutores para traduzir em francês e inglês para que, né, fique um pouco mais acessível para outros países acessarem o que a gente está fazendo. E também vai ter a primeira reunião dos gabinetes e do segundo núcleo de comunicação. Agora um pouquinho de novembro, que também é trabalho nacional, outubro também é trabalho nacional. A gente vai ter entrevistas, né, com os delegados para vídeo de apresentação, uma coisa mais audiovisual mesmo, né, para o YouTube. Alguns cards, se necessário, né, continuar com esse trabalho aí de divulgação com os cards no Instagram. E uma possível conclusão da discussão e escrita da identidade visual, que eu tô nessa parte, né, de identidade visual, e uma colega da Laís, e daí até a gente vai apresentar para vocês antes, né, para ver se todo mundo aprova. Já em dezembro tem a apresentação das oficinas e palestras todas que aconteceram, a gente já vai colocar no YouTube, e o lançamento da cartilha, né, sobre a identidade visual do coletivo, que já vai estar pronta com um documento, né, a explicação certinha das justificativas, de cores, tipografias e tudo mais. E em janeiro, que é o último mês que a gente planejou, tem os cards, né, com os projetos aceitos na Assembleia pelos delegados, que vão ser feitos ainda, né, vão ser planejados, e o lançamento de stories para cada estado participante. E acho que basicamente era isso na agenda. E eu queria só frisar que as atividades que foram listadas inicialmente, deixa eu só voltar alguns slides aqui, um minutinho. Essas atividades são ministradas pelos executivos de cada estado, né? Mas a gente, às vezes, tem eventual necessidade de uma atuação nacional, e aí a gente pode trabalhar uma coisa colaborativa mesmo, né? Que é a ideia do parlamento. E acho que era isso.
Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me falar aí que eu respondo. Alguém tem alguma coisa para falar? Caso não, já passo a palavra para a Laís, então. Obrigada, gente. E era isso. Thaís, obrigada, ficou ótimo. Ergon também, eu já estava conversando com vocês dois, né, sobre todas essas propostas. Então, a gente tem algumas demandas, né, algumas demandas um pouquinho urgentes, no sentido, bom, vamos lá, então. Primeiro, a respeito do dia 10. Tá, antes disso, vocês têm alguma dúvida em relação ao que o Ergon colocou também? Ou tá tudo certo? Porque eu lembro que a gente ia fazer uma rodada de questões também a respeito da apresentação do Ergon. Então, eu queria confirmar se não tem nenhuma dúvida, algo que vocês gostariam de colocar a respeito, ou dela. Igor, Patrick, que ligaram a câmera aí, que querem falar alguma coisa. Eu gostaria de elogiar ambos pela apresentação, tanto o Ergon quanto a Thaís. Eu achei que o formato desse eixo educação e formação, ele ajuda bastante, né? Acho que nesse primeiro momento a gente precisa facilitar o processo, então quanto mais assim organizado de forma didática, mais fácil para as pessoas se inserirem, né? Já que é o início dessa formação. Ao mesmo tempo, também acho que esse calendário que pensa uma formação que ela é espaçada, né? E que ela é dinâmica, então a gente nesse primeiro momento vai aproveitar esse espaço que o Ergon propôs junto com a USP. Acho que isso já cria também um senso de pertencimento e de valorização do espaço. Então, eu estou querendo ou não, o nome USP pesa, né, nesse certificado, nesse primeiro contato. Então, sobre isso, acho que é fundamental. E também lembrar que acho que essa questão de ter uma pessoa que ela é acessível e também animada para construir o trabalho, como o caso do Ergon, vai facilitar bastante, né? Eu acho que são bons apontamentos para esse primeiro momento. Sobre a apresentação da Thaís, eu também acho que é bom facilitar o que é a comunicação. A gente, às vezes, complica um pouco a comunicação pensando em engajamento, já de primeiro momento, fazendo um olhar mais técnico sobre o contexto. Isso, às vezes, faz com que as pessoas não queiram aprender o ato de comunicar no sentido de, não é só produzir o card, mas também pensar textos, enfim, outras ferramentas. Então, eu achei que, nesse sentido, a apresentação da Thais está ótima também. Gostei bastante, ela foi bastante precisa, né? Utilizou a própria comunicação a favor dela nessa identidade visual desse slide aí, que foi muito, muito bem articulado, no sentido de que acho que mesmo que a gente não tenha muita aproximação com esse debate, a gente conseguiu entender os objetivos e conseguiu assimilar tudo isso. E acredito que a gente está também, mais um elogio à organização aí, Laís, que a gente está conseguindo aproveitar muito bem o tempo, né? Então, acho que para fechar aqui, valorizar isso, né? Essa questão do aproveitamento do tempo. Então, em pouco tempo, a gente já conseguiu ter uma boa dimensão aqui. Então, eram essas observações. Valeu, Igor. Ótimas observações. E aí, Patrick, você quer falar alguma coisa também? Está dando para me ouvir, Laís? Tá. Primeiro me apresentar, eu não consegui participar da última. Eu sou daqui de Minas, estou também na diretoria da UNE, União Nacional dos Estudantes. Componho a Secretaria de Comunicação do PT de Minas. E, enfim, quando falo em comunicação sempre liga as anteninhas, né? Agora, ao mesmo tempo, também eu estou no Conselho Municipal de Juventude aqui de Belo Horizonte. Então,
inclusive, que me fez ter um interesse maior em participar desse espaço aqui. Parabenizar mesmo pelas apresentações, tanto o Ergun quanto a Thaís. Acho que conseguiram passar o que estão planejando, o que estão pensando para esse período que está por vir. E vou deixar uma pergunta, Laís, que eu fiquei aqui enquanto vocês estavam conversando, se há perspectiva de fazer algum espaço do parlamento que seja aberto, ou, enfim, que tenha interação com pessoas que não são do parlamento, que não são delegadas, que não são membros de gabinete, enfim, se existe se há algo nesse sentido, algo pensado. Só isso mesmo. Bom, o objetivo é que a gente tenha núcleos, né? Eu acho que você não viu, né? Porque você não estava na última apresentação, mas na apresentação geral eu falei um pouco sobre a questão dos núcleos também, a questão dos núcleos locais, que seria a responsabilidade de vocês parlamentares também desenvolverem nas suas próprias cidades, estados, e essa seria uma forma de estar em contato com as pessoas fora do parlamento, né? Que não estão realmente como membros executivos ou delegados, mas que querem de alguma forma participar. Essa seria uma função também. E, enfim, a gente já está passando um pouco do nosso horário, né? De 60 minutos. Mas aí, em uma próxima reunião, eu posso refazer a apresentação da primeira parte que eu falei na sexta passada, porque aí a gente pode conversar mais sobre essas questões, né? Que o que eu fiz foi fazer uma apresentação geral na sexta-feira passada, a respeito da estrutura, missão e tal, enfim. E agora eu tenho outras coisas que eu queria tratar com vocês também rapidinho, que é o seguinte, a respeito do dia 10. No dia 10, a gente vai ter aquela reunião com o pessoal da Venezuela, o encontro com o pessoal na Venezuela, né? E aí eu preciso saber mais ou menos quantas pessoas que vão participar de cada um dos núcleos de vocês. Então, eu preciso que vocês me passem uma lista de pessoas que têm interesse, que querem participar. E também, eu sei que alguns de vocês, por exemplo, o pessoal, alguns dos delegados do Igor, né, Igor? Eu sei que eles sabem bastante espanhol. E o horário da reunião é no dia 10. Dia 10, às 10 horas. Desculpa. Às 10 horas no dia 10. E aí eu sei, por exemplo, que tem gente que sabe espanhol, né? Então, alguns de vocês que sabem espanhol também. Então, eu queria saber que vocês, se vocês vão conversar com as pessoas do executivo de vocês e perguntar quem que tem interesse em participar dessa mediação em espanhol também. Porque aí a gente vai ter uma dinâmica que nesse começo de apresentação, né? Eu já falei com o Gabriel, da Venezuela, e o Gabriel disse que vão ser 12 pessoas. Então, eu estava conversando com ele a respeito da dinâmica, e uma sugestão foi a gente se dividir em pequenas salas, né? E usar o Zoom para isso, para se dividir em pequenas salas. E aí, para isso, eu preciso saber mais ou menos a quantidade de pessoas que vai aparecer e a quantidade de pessoas também que falam espanhol e que gostaria de colaborar nessa mediação dentro das pequenas salas. Essa é uma coisa. Bom, vamos lá. Tá, tem uma outra questão também que é uma comissão uma comissão de direitos humanos também, mas isso eu vou discutir também com o Gabriel e com outros membros do Parlamento Internacional, né? Essa é uma outra questão. A terceira questão é do Fórum Social Mundial pela Justiça e Democracia. Queria saber quem que quer participar daqui ativamente nisso. Então, quem que quer estar dentro dos grupos organizativos deles. E aí, se vocês já puderem dar um toque, eu agradeço isso também. Se vocês puderem perguntar aos executivos se tem alguém que tem interesse, também eu não vejo por que seria um impedimento.
mas primeiro os lugares são oferecidos a vocês delegados, né? Tá. Aí, outra coisa também, a Assembleia Nacional, isso também é importante de falar. A Assembleia Nacional, o objetivo é que ela seja em janeiro, durante o Fórum Social Mundial pela Justiça e Democracia, que a gente consiga esse espaço. Esse é um objetivo. Porém, caso isso não ocorra, a gente pode fazer online, né? E dentro daquela estrutura também que eu mostrei anteriormente, em relação à estrutura, que seria, por exemplo, colocar uma agenda nacional, enfim, falar sobre essas coisas que a gente falou agora, né? Mas dentro de uma assembleia e com maior clareza, assim. Essa é uma questão, né? E outra é a Comissão de Justiça e Paz, é a última que eu queria colocar aqui para vocês, é a Comissão de Justiça e Paz de Brasília. Eles estão com uma oferta de um curso que eu tinha conversado com o irmão, que seria para o ano que vem, para a gente conversar com eles. Assim, nós já estamos em contato com eles, mas seriam para o ano que vem, para fazer uma formação de multiplicadores em direitos humanos. Então, eu só estou dando esse, entre aspas, spoiler, né? Só para animar um pouco vocês também a respeito do ano que vem. E é isso, gente. Aí, se vocês tiverem dúvidas, quem quiser participar de alguma das coisas, só falar. Sim, a gente já tem um card atualizado com a atividade da Venezuela. Eu vou mandar para vocês, sim. Vou mandar agora para vocês no grupo. E a gente tem também um card com digamos que dividido com a organização, né? O que vai ser o que também. Eu já tinha mandado para vocês, mas antes eu queria discutir um pouco mais com o Gabriel, que é da Venezuela, né? Mas eu acho que agora a gente já, como ele até já fez o card, a gente já chegou a uma conclusão a respeito disso. Então, eu já vou mandar para vocês. E aí, gente, tem alguém que queira participar dessa parte organizativa do Fórum Social Mundial pela Democracia, da Justiça e Democracia? Se não tiver, a gente já Eu pode... tenho curiosidade de saber como vai ser, Laís. Depende do núcleo que você quiser participar, né? E como todo fórum social, eles têm uma estrutura nada hierarquizada. Então, você não tem, por exemplo, um coordenador, um fórum social. Fórum social, eles tentam manter da forma mais linear possível, né? Então, é diferente, assim, vai depender muito, porque o esquema de cada grupo muda, né? De acordo, enfim, porque eles são muito lineares, e aí você tem o pessoal da comunicação trabalhando de um jeito, o pessoal da organização trabalhando de outro, e é tudo muito integrado, então não funciona como uma organização tradicional, né? E o objetivo também não é que funcione como uma organização tradicional, vai depender muito também. E é por isso que quando você pega lá as coisas que falam a respeito do Fórum Social Mundial pela Democracia, eles estão organizados, mas dentro desses núcleos que eles têm de organização, né, eles não têm uma estrutura. Eles não têm essa estrutura porque eles não querem ser hierárquicos, enfim. E vocês, no caso, seriam representadores? Desculpa aí, gente, no português, não sei se eu acertei essa palavra. Vocês estariam representando, né, o parlamento dentro do fórum. Essa seria a função de vocês ali, Patrick. E todo mundo. Tá. Patrick tem interesse? Tem mais alguém que tem interesse, gente? O Ricardo, né? Deixa eu ver, eu não tinha visto aqui no chat. Eu não vi. O Ricardo, Patrick. Tá bom. Tá bom, gente. Beleza, massa. Aí é isso. Se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar, gente, podem falar agora. Aí a gente já encerra a reunião. O que vocês acham? Boa. A minha dúvida, ela é com relação às nossas reuniões das coordenações estaduais. Então, já foi feita a abertura, né, das nossas atividades, a gente teve a primeira formação em Direitos Humanos e hoje o primeiro encontro nacional do Parlamento com as coordenações. Com base nisso, existe uma sugestão de reuniões que a gente já possa ir agendando e com quais pautas a gente teria prioridade
próximo período para tratar com os nossos executivos? Então, primeiramente, a gente está dando prioridade, né, ao pessoal da comunicação, em relação a entrevistas, pessoal da comunicação e pessoal de gestão de recursos humanos, né? Por quê? Porque eles são os mais essenciais para que a gente comece o trabalho, de fato. E no sentido de que os projetos são a longo termo, formação também é a longo termo, mas tanto comunicação quanto recursos humanos é algo que a gente precisa agora para já começar as atividades. Então, nessa próxima semana, a gente quer conseguir terminar com o pessoal de recursos humanos, para que na terceira semana vocês consigam começar as atividades, né, já com os núcleos, e chamarem realmente o pessoal e fazerem a primeira reunião, né, que vocês tenham essa liberdade para fazer essa primeira reunião. Nessa terceira semana, ou mesmo nessa segunda, se vocês já quiserem se reunir, como nós já falamos durante as entrevistas, né? Essas entrevistas, elas são para conhecer vocês, para saber um pouco dos eixos que vocês gostariam de trabalhar, para saber sobre eventuais parcerias que as pessoas possam trazer, que os executivos de vocês possam trazer também. Enfim, mas é importante também que a gente faça essas entrevistas para a gente saber qual que é o perfil de cada um, né? Então, é muito importante que tenha isso, mas caso vocês já sintam a necessidade de começar essas reuniões, eu não vejo nenhum impedimento em relação a isso. E essas primeiras reuniões seriam realmente para vocês conseguirem se organizar em relação a, por exemplo, digamos que você tem um projeto em relação à educação ou em relação a políticas públicas para LGBT, para a população LGBTQI+. Legal. Aí você vai e começa a conversar com o pessoal do núcleo, que também é como eu coloquei na última reunião, né, que o objetivo é que vocês criem projetos, mas que vocês criem projetos com os membros do executivo, né? Então, vocês, como delegados, vocês já vêm com uma bagagem política, com uma bagagem social, e vocês já sabem mais ou menos qual o foco que vocês querem dar para esses projetos. E isso é muito importante. É importante que vocês venham com esse foco nas reuniões e que mostrem aos executivos quais são os focos que vocês gostariam de dar ao projeto, mas ao mesmo tempo conversando com eles como que poderia incluir também as necessidades e também, digamos, o que eles gostariam também de fazer ali, né? Projetos que seriam abrangentes a eles também. E aí essa é a minha sugestão para esse começo, né? Porque o objetivo dessa Assembleia em janeiro também seria que vocês trouxessem um rascunho de um projeto, né? Um rascunho de um projeto, um projeto social, ou então um projeto político, uma emenda, não sei, algo no sentido de um projeto de lei popular, né? Eu acho que chama assim, não tenho certeza. Enfim, algo que vocês, como coletivo, tenham decidido. E que vocês tragam isso para a Assembleia, né? E que aí a Assembleia vai discutir, os outros delegados vão discutir também o que eles acham do projeto, da viabilidade do projeto, etc. Não sei, ficou claro agora? Claro, ficou sim. Então, só para confirmar, a gente pode esperar, né? Nós, delegados, podemos esperar um informe sobre essas conversas, né? Que estão sendo realizadas das entrevistas, e aí a ideia de um prazo para que essas conversas terminem é até a terceira semana de outubro, né? Desse mês agora, certo? Aqui pausou um pouco, eu acho que é por causa da minha internet. Não é muito bom aqui. Você pode repetir, por favor, Igor? Claro, eu posso sim. Então, a ideia é que a gente possa já se reunir ao final do mês com o nosso executivo para pensar um projeto, que é um esboço já do início do projeto que vai ser apresentado em janeiro, certo? E a dúvida, quer dizer, a minha confirmação seria, então, até a terceira semana de outubro, mais ou menos, a gente já vai ter uma resposta sobre essas conversas, né? De entrevistas que vocês estão realizando, principalmente com o eixo da comunicação. Sim, é isso. Do eixo da comunicação, a gente já
acaba na outras entrevistas em relação ao eixo da comunicação. E aí vão faltar só algumas entrevistas do eixo de recursos humanos, né? E aí a gente já parte para terminar as de projeto também. Tem só uma na terça. Sim, o restante já foi, todo mundo. A gente já terminou, encerrou as entrevistas com todo mundo da comunicação. Sim. Então, no caso, o final do mês de outubro seria uma boa data para a gente pensar reuniões já, né? Sim, seria uma excelente data. Final de outubro seria excelente. Tá ótimo, muito obrigado, Laís. Agradecer de novo o Ergon e a Thaís também pela apresentação. Valeu, Vila. Então, gente, tem mais alguém que gostaria de falar? Tem mais alguma dúvida? Enfim. Senão a gente já pode ir encerrando a reunião, né? Tá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. E aí, galera? Bom, o Matheus saiu, então não sei se é a internet dele que tá chovendo lá no Paraná. Laís, a atividade com a Venezuela, a gente envia até quando os nomes dos nossos executivos que vão participar? Tá, seria bom que vocês conseguissem me enviar até terça-feira, até terça ou quarta no máximo, porque eu preciso entrar em contato com eles, né? E ver essa questão do uso do Zoom também, e salas e tal, e também por uma questão dos tradutores, né? Porque quanto mais rápido vocês conseguirem me enviar o nome de quem tem interesse em ser esses tradutores dentro das salas, melhor. E aí eu já consegui entrar em contato com eles, né? E ter isso de uma forma mais clara, como é que vai ser essa dinâmica. Porque a gente fez como se fosse um roteirinho, né, da dinâmica, mas ao mesmo tempo fica difícil de ter certeza em relação a isso. Então, a gente está propondo que essa reunião com a Venezuela dure 1h30, mas caso dê problema, a gente colocou um prazo no máximo de 2 horas, sabe? Então, uma meia hora aí que pode ser que o pessoal não entre, que demore para entrar, ou que então que demore mais dentro das salas menores, sabe? Só pedir, então, para enviar o card, por favor, depois. Tá bom, envio sim, rapidinho no grupo. Sem problemas. Então, gente, mais alguma questão? Podemos encerrar? Como é? Podemos encerrar. Legal, gente. É isso, então. Obrigada, viu, gente? Todo mundo que conseguiu comparecer aqui. Acho que foi uma ótima reunião. A apresentação do Ergon e da Thaís foram apresentações maravilhosas, como sempre. Vocês dois são ótimos. Então, é isso. Obrigada, gente. Até mais. Beijos a todos e bom final de domingo. Vou encerrar aqui, tá? A gravação.